Tá estranho. Ah, começou. Bom, então é o seguinte. Nós temos uma distribuição de carga que é uma função P de x. Tá? A carga total é a integral do comprimento da viga, P de x dx. Então, essa é a carga total. Então, o que nós fizemos para descobrir onde a viga vai quebrar é sempre calcular o momento fletor ou torque. Tá? E esse momento fletor, ele é a carga vezes o ponto de quebra, que também é igual à integral de P de x, x dx, pois que quando você está integrando P de x, x dx, você está integrando o P vezes o x, como está aqui. Então, essas duas integrais, elas estão satisfazendo como se fosse uma medida de centro de massa. Lembra que a massa vezes a posição é igual à integral, né, da distribuição vezes a posição em todo o comprimento. Então, ele tem a mesma analogia do centro de massa. É por isso que está aparecendo essas duas integrais aqui. Então, veja só. É que aqui, como é um livro que eu estou publicando, então eu não separei as equações. Mas aqui poderia ter separado assim, ó. P é integral de P de x dx e M de x é integral de P de x, x dx. Portanto, M de x é igual a M, onde M é Px barra, né? Que é igual a Px barra integral de P de x dx. Então, isso é o que devia estar escrito aqui, né, entre essas duas equações. Mas aí foi resumido. Então, o que acontece? P vezes x barra tem que ser igual à integral de P de x dx. Então, do lado esquerdo, você já sabe que é o P, porque você já calcula, vezes o x barra, e do lado direito você integra, e depois divide, como está aqui na integral de 7,48, e você descobre o ponto de quebra, que é o mesmo ponto de concentração da força, né, o ponto de força máxima. Então, isso foi o que nós fizemos para trás aqui, e você veja aqui o exemplo do triângulo, o centro de massa é 2/3, e a viga com carga triangular vai quebrar 2/3 do comprimento da viga, conferindo exatamente com o resultado do centro de massa. Só que aqui não é centro de massa, é centro de carga, porque é uma distribuição de carga. Então, essa é a analogia que a gente tem que fazer. Então, isso aí é uma situação onde você utiliza na prática, sabendo onde está a maior concentração de força, é onde você vai utilizar os mecanismos de aumentar a resistência do material naquele ponto. Tá? Agora nós vamos ver os diagramas de esforços. Né? Os diagramas são as construções para a gente deduzir situações de resistência, de reação, de tudo que for possível, utilizando apenas a lei da força. No caso aí, nós estamos integrando a distribuição de carga para encontrar a força, e nós vamos calcular as forças cortantes e os momentos fletores. Então, sempre o diagrama vai ter a distribuição de carga, força cortante e momento fletor. Então, a ideia é você pegar uma parte da distribuição de carga, P de x dx, que representa a força que está aplicada nessa seção, igualar ela a uma situação de força cortante para cima com força cortante para baixo, que é o V, que é de vertical, e V mais dV, com a situação de M e M mais dM. Então, quando você considera todo esse carregamento da forma como está aqui, você está considerando a lei de Newton primeira e segunda, e as leis de torque, sendo que, para o caso de equilíbrio, isso tudo se torna igual a zero. Então, esse zero aqui, que está aqui, não é o valor da situação, aqui é a origem, né? A partir dessa origem aqui que você está considerando esse elemento com essa altura, com esse dx a essa distância. Então, aí o que você tem que fazer? Você tem que sempre seguir a mesma regra. Tudo sempre segue a mesma regra. A primeira regra é somatória das forças igual a zero. Aí você vai ter forças em x, forças em y. No caso aqui, desse problema aqui, não tem forças em x. Então, você não vai precisar fazer nem a equação, porque é somatória de fx igual a zero. Então, é óbvio que não tem força em x, só em y. X é a linha aqui, né, da página aqui, né?
Então, aí o que você tem em Y? Em Y você tem a força V, né? A dF, que é essa quantidade Px dx, e a força menos V mais dV do outro lado. Então, você tem três forças. A força V do lado esquerdo, a força dF em cima do elemento, e a força V mais dV do outro lado. Aí você faz a somatória dela igual a zero, você cancela o V com menos V, fica dF igual mais menos dF mais dV igual a zero. Como dF é menos px dx, veja só que eu estou seguindo uma regra diferente da engenharia civil. Estou seguindo uma regra de físico. O que é físico? O físico coloca para baixo, tudo que é para baixo é negativo, tudo que é para cima, positivo. Na engenharia civil, isso aqui seria F, né, P de x dx. Por quê? Porque ele considera a força para baixo já uma direção positiva. Por causa da gravidade, ele considera positiva. Na física, você considera a gravidade sempre uma direção negativa. Por causa do problema de potencial. Então, mas isso não muda nada. É só a maneira de montar a equação. Então, vai ficar menos P de x dx é igual a dv. Portanto, você conclui que tem um erro de sinal, porque não era para aparecer sinal negativo dos dois lados aqui, ó. Onde df é para aparecer sinal negativo só de um lado. Porque senão, aqui, ó, ficaria dv dx. Tem que ficar menos dv dx, como está aqui mesmo. Então, aqui foi um erro de digitação. Eu coloquei dois sinais negativos que cancela, né? Volta a ser positivo. Não, era para ser sempre só um negativo. Então, aconteceu esse problema aqui. Aí, o que acontece? Vamos lá. Se eu tenho que P de x é dv dx, o P, que foi visto anteriormente, aqui, ó, o P é integral de P de x dx. Então, se eu integro P de x, eu tenho P. Certo? Ah. E o P de x é a derivada do V. Então, vamos ver como é que fica essa relação entre P de x e V. Então, P de x é menos dV dx, portanto, V de x é menos P de x dx. Então, nós estamos vendo aqui que se o P é integral de P de x, né, o V de x é um menos P, ou seja, é uma força de reação. Tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa para o momento das forças. Então, lá naquele pedaço, nós vamos ter um momento aqui da direita, M, e o M mais dm. Mas aqui no meio, existe um M. Por quê? Porque o V está deslocado dx. E eu posso considerar a referência em zero. Tá? Então, eu tenho que considerar todos os momentos nesse pedacinho. Então, menos M, menos V dx, mais o próprio df dx, que vai dar um sinal de um momento, o V mais dV em zero, que é o ponto de referência, olha lá, se eu vou subir aqui de novo, ó, o V mais dV, então eu estou considerando o ponto de referência bem aqui do ladinho. Em zero, mais o M mais M que está do outro lado. Então, é claro que se eu pegar o torque em cima do ponto de referência, ele já anula aquele próprio torque. Então, esse próprio torque aqui se anula, mas vai ficar esse pedaço da equação, menos V dx, df dx, dm igual a zero. Aí, tá, eu separo a situação aqui, ó. Por quê? Quem que é o df naquela distribuição que está ali, ó? Aqui, ó. Então, lembra, sempre que tem uma distribuição, ele quebra na metade da distribuição. Então, a força, né, vai estar relacionada com o ponto da metade, que é x sobre 2. Então, aqui, ó, voltando aqui, a força está sendo aplicada em P de x dx sobre 2. Então, esse é o valor médio de df, que eu coloco aqui. Aí fica V de x, P de x, dx vezes dx, né, fica 2 dx multiplicado. Eu divido tudo por dx, né? Fica dm dx, v menos p de x, dx sobre 2. Faço o limite de dx tender a zero, porque eu estou pegando um elemento de volume. E aí eu determino que o dm dx é igual a v de x.
Então, ó, aí vamos já ter três equações, ó. Uma para o P de x, que foi lá em cima, P de x, P é a integral de P de x dx. Uma para o V de x, né? A relação entre P de x e V de x, e agora a relação entre V de x e dm dx. Bom, aí aqui, se eu quiser descobrir quem que é V de x a partir do dm, aliás, quem que é o m a partir do V de x, eu integro V de x. Então, você está vendo aqui, ó, aqui eu integro P de x, descubro V de x. Aqui eu integro V de x. Se eu jogar quem que é o P de x dentro do V de x, vai ficar dupla integral. E se eu colocar o dm, vai ficar dupla derivada. Então, P de x é menos d2mx dx2. Aí você monta agora uma equação linear diferencial de d2m dx, passa o p para o outro lado, mais P de x igual a zero. Então, essa equação aqui é que não tem nenhuma carga referente ao peso, né? Você não está desconsiderando o peso. Então, se não tivesse o peso aqui, nós teríamos que somar mais o peso. Então, essa é a equação diferencial dessas relações. Aí vai acontecer uma coisa interessante, que eu vou mostrar mais para frente, que é o sentido de derivação e o sentido de integração. Para sair de P de x para m de x, vai ter que passar por V de x, que é a força cortante, e m de x, que é o momento fletor. Então, você sai da distribuição, força cortante, momento fletor. Num sentido, você deriva, no outro sentido, você integra. Se você vier de força cortante, de momento fletor para força cortante, até chegar na distribuição, vai ter uma diferença entre integração e derivação, mas eu falo isso lá no final, quando a gente concluir toda essa situação. Então, de onde vem essa ideia do P de x? Né? A gente sabe que tensão é força por área, e P de x é menos dV dx. Então, e o dm dx é V de x, e o P de x já foi deduzido, que é menos D2m, momento fletor dx2. Pronto. Então, aí, nós temos alguns exemplos para a gente tentar ganhar uma intuição sobre o que acontece. Vamos lá. Se a função for de grau zero P de x, o V de x é uma integral do P de x. Portanto, ela vai ser de grau 1. O M de x é uma integral de V de x. Portanto, ela vai ser de grau 2. Tá? Então, na distribuição aqui da esquerda, que é uma distribuição constante, a integral de uma constante é uma reta, e a integral de uma reta é uma parábola. Agora, veja que o V de x, né, ele tem um sinal negativo, tá? E o M de x é o negativo do negativo que volta a ser positivo. Então, agora um exemplo no meio, né? Aqui era um exemplo de uma viga engastada, aqui um exemplo de uma viga biapoiada. Se a distribuição for constante, novamente a integral de uma constante é uma reta, que é o V de x. Então, eu estou descendo de P de x para V de x, eu estou integrando. E de V de x para M de x, eu integro novamente. Vai ser uma outra integral que dá uma parábola. Então, para baixo, eu estou integrando, e se eu vier de baixo para cima, eu estou derivando. Ou seja, derivada de uma parábola é uma reta, derivada de uma reta é uma constante. Tá bom? Então, tem que lembrar dessas duas coisas. Então, intuitivamente, conforme eu der o carregamento, você já sabe quem é a força cortante, e aí, integrando mais uma vez a força cortante, você sabe que é o momento fletor. E se eu der o momento fletor, você deriva uma vez, encontra a força cortante, deriva mais uma vez e encontra o carregamento. Então, intuitivamente, você sempre vai conseguir descobrir um ou outro. Basta você saber qual é a derivada e a integral da função do carregamento ou das outras funções. Agora, se o carregamento for localizado, ele é representado por uma função delta. A integral da delta é a função degrau, que é essa que está aqui, que é a Heaviside. E a integral, ela é constante até um pedaço, depois vira constante para outro pedaço. Então, nessa integral, parte que é constante dá uma reta, mais uma integral para dar o m de x, e da outra parte dá uma reta com sentido contrário. Por isso que o centro de aplicação da força é o próprio ponto de aplicação,
E o ponto de ruptura é esse ponto de cisalhamento aqui, que é onde está a concentração do momento fletor máximo, junto com a força cortante aqui. Então, ele vai quebrar exatamente onde você aplicar o carregamento nesse desenho da direita aqui. No desenho do meio, que é um carregamento constante, a viga vai quebrar no meio. Portanto, olha lá, a diferença de cisalhamento máximo é aqui no meio, e aqui no MX, a intensidade de momento fletor máximo, então a viga vai quebrar no meio. Tá? Aí aqui, onde que a viga vai quebrar? Então aqui, como é um engastamento, olha lá, a força cortante máxima é no engaste, e o momento MX máximo é no engaste. Então ela vai quebrar no engaste, ela não vai quebrar em nenhuma parte para trás aqui. É no ponto de engaste. Tá bom? Então vamos lá. Então, resumindo, as relações são de F, integral de sigma dA, V de x é menos P de x dx, M de x é integral de V de x, quer dizer que integrou aquela situação anterior. E se eu substituir quem que é o V de x, que é a integral de P de x, fica a integral da integral. Então, indo do P para o M, você integra, do M para o P, você deriva. Agora vamos ver algumas situações específicas. Tá? Vamos supor que você botou uma viga e não tem peso nenhum. P é igual a zero. Portanto, V de x, integral de zero, é zero. Momento fletor, C1 é a constante. C1 é Cx mais C2. Integral de uma constante é uma reta. Mas a gente sabe que C1 é zero, portanto, momento fletor constante. Então, vamos ver lá o desenho. Carregamento zero, força zero, né? Cisalhamento zero, né? Força cortante ou cisalhamento zero, que a gente chama esse V de força cortante, e momento zero. Pronto. A viga não tem nem torque, né? Nem cisalhamento e nem força. Zero, zero. É o caso zero. Tá? Tá? Tá aí. Dá tudo zero. Só o resultado óbvio. Agora vamos supor que a viga tem um carregamento concentrado, delta, num ponto x0. Ele tem um carregamento P. Então, o V de x é menos C1, M de x é C1x mais C2. Por quê? Porque vai ter uma integral, que vai dar uma constante, e a integral da constante vai dar uma reta. Então, vamos ver lá como é que fica. Olha lá. Então, veja só, na engenharia não existe esse P para cima, só existe P para baixo. Mas como eu estou analisando do ponto de vista matemático, eu estou mostrando a simetria da solução matemática. Né? Se eu tivesse uma viga engastada puxando para cima, ela ia quebrar no ponto de puxado. Se eu estiver empurrando para baixo, ela vai quebrar no ponto que eu estou empurrando. Então, como seriam as configurações de cisalhamento? Ó, o valor da esquerda é PA sobre L, A é a distância até o ponto de aplicação da força, o restante é B, né? Então eu divido o comprimento L em A e B, o ponto de aplicação. Então, um cisalhamento é PA sobre L e outro PB sobre L. É o valor constante da função delta, que a integral de delta é a Heaviside, que é esse degrau aqui, a função de Heaviside, é esse degrau, com esses valores, menos PA sobre L e PB sobre L. Se for para baixo, inverte o sinal. Tá? Tá certo? Ok? O nível fica PB sobre L e aqui o nível embaixo, PA sobre L. Aí, se eu considerar a integral dessas duas funções que têm partes constantes, vai dar uma reta para cá, para cima e para baixo. E aqui, o invertido. Então, só para você entender a simetria matemática. O que eu fiz com a força? Eu inverti o sinal da força e inverte o sinal dos gráficos. Essa é a ideia. E aqui está o cálculo, né? Você considera que o Vx é uma constante, que deve ser PA sobre L, né? No ponto x igual a zero, no ponto x igual a L, que é a outra reação, né? É PB sobre L, e o momento é PA, né? Que é a segunda constante em x igual a zero. Em x
igual a L, que é o ponto onde você está tomando como referência, é 0. Aí você descobre que C1 é PA sobre L, né? E substituindo lá, você tem que MX é menos PA sobre LX mais PA. Então, MX é PA1 menos XL, que é a forma dessa função aqui, ó. Tá? Que tem esse triângulo aqui, que é essa reta aqui. Tá? Agora, vamos ver se o carregamento for constante. Então, nós tivemos o caso 0, 0, o caso delta, que é concentrado, agora o caso constante. Então, nós estamos evoluindo caso a caso. Se o carregamento for constante, a integral é uma reta. Então, é menos C1x mais x2. A integral da reta é uma parábola. Então, é menos P0x², né? C1x mais CX2. Então, o carregamento constante, a integral é uma reta. Se o carregamento fosse para cima, a reta seria inclinada, né, no sentido positivo. Quando o carregamento é para baixo, da direita, a reta de força cortante é inclinada no sentido negativo. Consequentemente, a parábola aqui está de boca para baixo, que é o momento fletor, e aqui a parábola está de boca para cima no carregamento aqui. Por quê? Porque o momento fletor é o negativo da força cortante, né? Então, vai aparecer com sinal negativo. Então, aqui, a parábola inverte a boca. Aí, calculando uma por uma. Eu sei que o V de x em x igual a 0 é uma reta. Então, é C1x mais C2, que tem que ser igual a menos P0L sobre 2. Então, eu já concluo que C2 é menos P0L sobre 2, porque o x foi 0. Em x igual a L também tem que ser P0L sobre 2. Então, C1x mais x2 é P0L sobre 2. Mas eu usei o C2 como P0L sobre 2, junto os dois. Né? Eu vou ter que o C1 é menos P0, portanto, o V de x é P0x menos P0L sobre 2, colocando em evidência o V de x daquele gráfico anterior é Px 0x menos L sobre 2, que é esse gráfico aqui, a força cortante. Agora é só integrar mais uma vez. Eu tenho o momento fletor. O momento fletor em 0 é 0, portanto, eu concluo que C2 é 0. Em x igual a L também é 0. Então, ele vai se anular nos pontos extremos. Aí eu concluo que a C2 é 0 e a C1 é P0 sobre L. Substituo na expressão da parábola, que eu já sei que vai dar uma parábola, eu encontro que o momento fletor é menos P0 sobre 2x ao quadrado, mais P0L 2x, colocando em evidência, fica dessa forma aí, que é aquele arco de parábola que está aqui. Ó. Ele tem um ponto 0 em x igual a 0, em x igual a L, ele tem um ponto 0 também. Então, é aqui que ele está cortando. Quer dizer que o momento fletor tem 2 pontos nulos, né? Agora, vamos para um caso avançado, mais avançado ainda. Isso aqui é tudo treinamento psicológico para você aprender a olhar o problema e saber construir a solução mentalmente. Agora, o carregamento é linear. Muito bem, carregamento linear, força cortante quadrática, porque a integral da reta é uma parábola. Se a força cortante é quadrática, o momento fletor é cúbico, porque eu estou indo na direção de carregamento, força cortante, momento fletor. Então, eu estou indo integrando. Se eu estivesse voltando, eu estaria derivando. Então, essa é a ideia. Vamos integrando. Eu dou a função, você integra a primeira vez, é força cortante. Integra mais uma vez, momento fletor. Então, isso eu já fiz nos casos anteriores. Mais uma vez eu vou fazer. Então, eu coloco a situação da parábola com todas as suas constantes aqui, C1, C2, C3, como eu não soubesse nada. E a situação da cúbica é a mesma coisa, só que na cúbica já dá para a gente desconfiar algumas coisas, e aí eu já adiantei aqui quem que é, né, na cúbica aqui, os coeficientes. Agora, vamos olhar o diagrama para ter uma ideia do que está acontecendo. Né? Nós temos um carregamento linear,
Nós temos um ponto de ruptura aqui a 1/3, né? 2/3 do lado esquerdo, considerando 0 aqui do lado esquerdo. Até aqui vai dar 2/3. Considerando o lado direito, vai dar 1/3. Né? Aqui do outro lado, um carregamento que está acentuado em B e aqui está acentuado em A. A força, tá? Eu estou considerando na horizontal constante, então não vou me preocupar com ela, mas a força cortante, tá? Vai ser a integral de uma reta, que é uma parábola. Tem que passar exatamente cortante no ponto 2/3. Então, a força cortante, ela tem que passar no zero, no ponto 2/3, que é onde ela vai quebrar. Que dá a diferença do cortante positivo para o cortante negativo. Então, a mesma coisa de uma tesoura. Quando você pega uma tesoura, põe uma folha de papel no meio. Um lado da tesoura empurra a folha de papel para cima. O outro lado da tesoura empurra a folha de papel para baixo. Onde vai cortar? Vai cortar ali no meio, onde está a folha de papel. Por isso que chama cortante, shear, stress. Shear, em inglês, é tesoura, ou cisalhamento. Aí, a integral de uma parábola é uma cúbica. Se ela estiver nessa direção, vai ser assim. Se ela estiver na outra direção, vai ser assado. Ok? Então, nós fizemos os 3 casos aqui. Agora, vamos fazer por vias matemáticas. Então, por vias matemáticas, você considera... Ixi, aqui não coloquei o valor. Vx e x igual a 0, né? É C1x² mais C2x mais C3, né? Então, é só olhar no gráfico lá, você sabe. Ah, Vx ele tem que ser... ele não tem um valor... ele tem um valor diferente de 0, né? E x igual a 0 e x igual a L. Então, é por isso que eu não coloquei aqui. Mas o momento fletor, ele tem um valor 0, né? Ele tem um valor 0 em x igual a 0 e um valor 0 em x igual a L. Então, dá para saber. Aqui teria que colocar um 0 aqui na 7108. Bom, em x igual a L também teria que colocar igual a 0 para poder descobrir quem são as constantes C1, C2, C3. Tá? Ficou incompleto isso, né? Meu Deus, eu não terminei isso. Ai, ai. Mas está aparecendo erro quando vem essa edição do livro, eu vou ter que mexer tanto. Vamos lá. Agora, usando tudo que nós aprendemos, vamos pegar o carregamento composto e tentar entender como seria os diagramas dele. Então, o carregamento composto é o seguinte, ele tem uma pequena força horizontal, uma reação no ponto A, uma aplicação no ponto A, uma reação no ponto B, né? Uma força aqui, aliás, no lado esquerdo nós temos uma força vertical para baixo e uma força horizontal para a direita, no ponto A, uma força vertical para cima, um carregamento constante e uma força no ponto B horizontal e uma força vertical. Então, veja, eu sei que quando a força é concentrada, vai dar uma constante. Quando é uma constante, vai dar uma reta. Então, vamos lá. Esse ponto de concentração de força até começar o carregamento constante, deu uma reta. Certo? Uma constante. Né? Integral de delta é uma constante. Deu uma constante negativa. Do ponto de carregamento constante até o seu final, deu uma reta. Tá aqui uma reta. Depois tem 0 de carregamento, né? Mas tem uma força lá. Então, volta a ser constante negativo aqui. Aí aqui, o que acontece? Se é uma constante, vai ficar uma reta no momento fletor. Se já é uma reta, vai ficar uma parábola. Certo? Nessa região aqui. E aqui, onde é uma constante, fica uma reta. Então, o gráfico momento fletor tem esse ponto, essa situação aqui. Então, onde que essa viga poderá quebrar? Ela poderá quebrar em 2 pontos. Aqui, no encontro desses 2 cisalhamentos, e aqui,
nesse outro ponto a 6,95 metros. Tá? Ok? Então, a 3,5 metros e a 6,95 metros, essa viga poderá quebrar. Certo? Então, esse exemplo foi tirado de Paulo Gomes, Resistentes Materiais, 2015. Vamos agora juntar tudo numa tabela. Certo? Então, o carregamento é zero. Portanto, a força cortante é constante. Se for apoiado, biapoiado, se for engastado, né? Mesma coisa. Se ela já tiver uma força constante engastada, o carregamento, a força cortante é linear. Se a força cortante é constante, o momento fletor é linear. Tanto faz para uma viga biapoiada, engastada, com força concentrada ou força distribuída. Né? Nós temos aqui uma biapoiada, uma força concentrada engastada e uma força distribuída engastada. Então, veja, o que é constante vira linear, todos os constantes viram linear, só muda o ponto onde ele transforma a posição linear de um ponto para o outro, porque a viga aqui, nesse primeiro caso da esquerda, vai quebrar no meio. Portanto, aqui onde aparece esse degrau aqui de um triângulo para cima e para baixo, é exatamente o ponto de quebra. Né? Na engastada, com um carregamento concentrado na ponta, vai quebrar no engastamento. E a linear, né, vai quebrar também no engastamento. Só que com comportamento parabólico. Ok? Agora vamos para a função delta sem engastamento. Se a função delta sem engastamento, aqui nós temos o quê? Um carregamento concentrado. Uma função constante, carregamento distribuído. Uma função linear, carregamento triangular, chamado. Integral da delta é uma constante com diferenças de posição para cima e para baixo no ponto de aplicação. Então, carga cortante para cima, força cortante para cima e para baixo, vai quebrar no ponto de aplicação. Então, você sabe que o ponto de quebra pode ser determinado pela força cortante ou pelo momento fletor. O próprio gráfico já diz ali a inflexão da curva, onde ele vai quebrar. Então, carregamento constante, integral, linear. Então, vai quebrar no meio. Exatamente. Está distribuído em toda a viga. Qual é o ponto mais favorável? A metade, que é onde está o centro da viga. No linear, a 2/3. Então, se é linear, passa para parabólico e a inflexão da parábola acontece a 2/3. Portanto, um carregamento que foi delta tem uma força constante e um momento fletor linear. Um carregamento que foi constante tem força linear, momento fletor parabólico. Um carregamento linear tem força cortante parabólica, momento fletor cúbico. Tá bom? Então, esse quadro está mostrando todas as situações passando de uma constante para uma linear, de uma linear para uma parábola. Se já é linear, passa por uma parabólica, né? E se é parabólica, passa por uma cúbica. É isso que esse gráfico está mostrando. É a solução das principais vigas existentes na engenharia. Como é que nós vamos convencionar sinais? Vamos aqui adotar uma convenção de sinais para a gente poder pensar na hora de montar as equações. Na engenharia, eles têm uma adoção um pouco diferente da minha aqui que eu adotei, tá? Então, tome cuidado quando você estiver estudando um livro escrito por engenheiro, vai estar um pouquinho diferente do meu, questão de sinais. Então, para a direita, as forças horizontais são positivas, para a esquerda, as forças horizontais são negativas. Então, quando eu tiver uma ação para a direita positiva, eu vou ter uma reação negativa para a esquerda. Quando eu tiver uma ação negativa
para a esquerda, eu tenho uma reação positiva para a direita. Isso para forças horizontais. Forças verticais. Quando eu tiver um carregamento puxando a viga para cima, eu tenho uma reação vertical negativa para baixo. Quando eu estiver com uma força de carregamento para baixo, negativa, eu tenho uma reação, né, positiva. Então, os engenheiros trocam, eles colocam sempre quem é para baixo como positivo, porque eles não consideram carregamento para cima. Mas eu considerei por causa da solução matemática para vocês verem a simetria da equação, porque ela pode ser positiva ou negativa. Tá? Só para ver a simetria. E ao contrário do engenheiro, eu considerei para baixo o valor negativo. Só isso. Só para vocês terem mais visão matemática e analítica, e depois você se adapta à situação real. Momentos fletores. Quando eles forem aplicados do lado direito, ele vai ser positivo, com uma reação do lado esquerdo negativa. Então, ele vai ter uma orientação anti-horária, com uma reação horária. Quando ele for aplicado do lado direito, com sentido horário, ele será considerado negativo e a reação anti-horária positiva. Agora, vamos pensar agora... opa, repetiu esse desenho? Ó. Poxa, repetiu o desenho, mas não trocou o sinal, que droga. Mais um defeito aqui, meu Deus do céu. Esse negócio de copiar e colar. Tá. Esse desenho tinha que ficar equivalente a esse aqui. Ou será que não? Será que é porque está na direita, está na esquerda? Deixa eu ver a lógica aqui. A reação aqui está... Não. Era para ter trocado a posição do desenho, talvez. Ou tirado essa parte aqui do lado, porque ficou igual, né? Que tem um sentido aqui que está tentando parecer uma coisa. Aqui é que aparece o negócio. Tá certo. Foi uma confusão aqui nesse negócio aqui, porque esse desenho aqui da direita está errado. Ele tem que ser refeito totalmente. Vamos considerar só o da esquerda, tá? Meu Deus, mais um erro. Eu não estou anotando. Eu vou ter que depois assistir esse vídeo e ver onde eu apontei esses erros todos. Assistir todas essas aulas e ver os erros todos para fazer a edição do livro. Senão vai estar aparecendo erro. Esse negócio de copiar e colar é a maior traição do mundo. Vamos lá. Condições de equilíbrio de forças. Somatória de F igual a zero. Então, as forças são nulas, então eu divido elas por componentes. A x igual a zero e y igual a zero. Só para não ficar confuso, vamos voltar lá. Então, sempre que a força do momento fletor for no sentido anti-horário, vai ser positivo, e no sentido horário vai ser chamado negativo. Tá? Resumindo, é isso. Anti-horário positivo, horário negativo. Eu quis detalhar duas situações que aparecem e acabei piorando. Então, se você tem a somatória das forças igual a zero, em x vai dar zero, em y vai dar zero, em z vai dar zero. Isso você tem que considerar. Isso é para translação, né? Translação. Agora, para rotação, condição de equilíbrio, mi igual a zero, mx igual a zero, my igual a zero, mz igual a zero. Isso a gente já tinha visto. Regra da mão direita. Você pega a mão direita, né? Faz assim, ó, com a mão direita. Se for anti-horário positivo, se for horário dá negativo. Vamos ver se parece um desenho. Tá aqui. Tá aqui o desenho. Tá certo? Ó, regra da mão direita. Para você saber o sentido do torque, se ele é positivo, se ele é negativo. Tá bem?
você rebate a força na direção do raio e faz com o dedo aqui, né, a força na direção do raio, e você encontra com o dedo polegar a direção positiva ou negativa. Então, aqui vamos fazer agora o cálculo de reação. Né? Nós estamos aqui há 30 minutos, são 3h20, né? Tem mais 25 minutos de aula. Vamos fazer o cálculo de reação de uma viga concentrada. Bom, essa reação ela vai ser o seguinte: se for força horizontal igual a zero, a reação em A, né? Porque ela está presa em A, então existe uma reação em A, mas ela está livre em B, na direção horizontal. Então, menos HA, que é a reação mais F, possivelmente se houver uma força na horizontal, é igual a zero, então HA é igual a F. A vertical, a somatória em Y é zero, mas o que nós temos de força na vertical? Temos a reação em A, o peso P e a reação em B. Então, VA menos P mais VB igual a zero. Portanto, a soma de VA com VB tem que dar P, ou VA é P menos VB. Aí, eu não consigo, com essa equação, determinar o valor de VA e VB, por isso eu preciso da equação do torque. O que é a equação do torque? Eu vou colocar a minha referência em X igual a L. Então, se eu estou em VA, eu estou a L distância, né? Veja lá, vamos voltar aqui na figura. Então, aqui seria o meu zero em A, o meu B é X igual a L. Né? Então, se eu estou em A, né? Então, em relação a L, eu tenho menos vezes a L. Se eu estou pegando a força P, eu estou a B de L. Né? Do ponto aqui, o L está contando lá de 0, de A até B. Então, fica P vezes B. E se eu estou olhando a reação em B, eu estou no próprio L, né? Porque eu saí de 0 lá de A até aqui, eu estou no próprio L. Então, VB vezes 0. Então, fica só, menos VA vezes L é igual, mais PB é igual a 0, portanto, VA é PB sobre L. Eu posso fazer a mesma coisa trocando a referência. Se eu trocar a referência, eu vou descobrir a outra reação. Então, vai ficar, se eu estiver em VA, eu estou na posição 0. Se eu estiver em VB, eu estou a L, porque eu já estou à direita de A. E onde eu estou aplicando o P, ele está a uma distância A, né, desse ponto em 0 aqui. Lá. Aqui. Então, fica mais VA vezes 0, mais VBL menos PA igual a 0. VBL, esse aqui cancelou, o VA desapareceu. Ficou VB vezes L menos PA, portanto, VB é PA vezes L. Então, fica VA é PB vezes L e VB é PA vezes L. Isso aqui serve a mesma regra da alavanca, daqueles diagramas de fase lá, sabe? Que um pedaço é proporcional ao outro, a concentração de um pedaço de um lado, a concentração proporcional ao pedaço do outro lado. Então, a reação em VA é proporcional ao pedaço B, a reação em VB é proporcional ao pedaço A. Agora, nós queremos descobrir o torque. Tá? Assim, nós podemos fazer um corte para a gente descobrir, a gente só descobriu os valores absolutos, né? De VA e VB. Nós queremos descobrir agora a função de carga. Então, se eu quero descobrir a função de carga, eu faço um corte. Como eu tenho duas situações, eu vou fazer um corte à esquerda e um corte à direita. Se eu fizer um corte à esquerda, esse corte ele vai valer de 0 até x até A. Então, x está entre 0 e A. Somatória de fx igual a 0, R menos H mais F igual a 0. Essa aqui não vai entrar, porque nós não temos
considerando a aplicação de força horizontal, nós vamos só considerar a força vertical. Se a força for vertical, nós temos uma reação VA em A, né, mais uma Vx, que é uma função que está distribuída, né, que se anula com o VA. Portanto, o Vx vai ser o menos VA. Como eu já sei quem é VA, Vx é PB sobre A. Aqui, de novo, apareceu um problema no sinal negativo. Agora, vamos pegar uma referência, né, em x igual a x, para a gente calcular o momento. Em x igual a x, que é o ponto do corte, vai ficar menos, que é força vezes distância, menos VAx. O Vx está em zero, é zero, né? Está naquele ponto, mais o m. Então, menos VAx mais m igual a zero. Então, m é VAx. Portanto, VA é PB sub L vezes x. Agora, fazendo um corte do outro lado, entre x maior que A e menor que L. Então, a parte horizontal eu desprezo, eu só coloco para lembrar que sempre tem que olhar se a parte horizontal tem forças. A parte vertical vai ficar VA menos P mais VX. Né? Se você olhar o seu corte 2, né? Se você fizer um corte 2 aqui, que eu acho que o corte 2 está com o desenho mais para baixo. Não. Eu coloquei o desenho do corte 2. Então, você estaria com o X nessa posição aqui do lado B. Tá? Então, aí, o que acontece? No corte 2, você tem VA, você tem o P e você tem o VX. Então, Vx é P menos VA. Né? Você já sabe quem é VA, é PB sobre L. O P fica Vx é PL menos B sobre L. Mas L menos B é PA. Então, Vx é PA vezes L. Então, do lado esquerdo é PB sobre L. Desconsidere esse sinal negativo aqui, que entrou. Não, esse está certo, PB sobre L. Menos, porque tem que ser negativo mesmo, tá certo. É porque o VA lá em cima, o VA lá em cima deu quanto PB sobre L, tá certo, aqui tudo bem. Menos PB sobre L. E aqui ficou PA sobre L positivo. Que dá exatamente aquele desenho do desnível lá. Será que vai aparecer para baixo? Não, acho que vamos ter que voltar lá. Isso, vai dar o desenho do desnível aqui, ó. Um valor positivo, um valor negativo, tá? Do lado direito, tá? Porque nós estamos resolvendo o problema de carga para baixo. Bom, então vamos continuar aqui no corte 2. Bom, agora vamos descobrir a equação para o momento. Vamos tomar referência x igual a x. A gente pode pegar x igual a L, x igual a 0, x igual a x. Então, como nós estamos com um corte, né, e uma função, é muito interessante a gente pegar a referência no próprio x. Então, menos VAx, Px menos A mais Vx, vezes 0 mais m. Então, nós temos um momento fletor, nós temos o momento das reações, que é menos VAx, nós temos o momento fletor do ponto Px menos A, e nós temos a distribuição do Vx no ponto, que é 0, e o próprio momento que a gente quer descobrir. Considerando aqui, multiplicando todos os valores aqui, vai ficar VAx menos PAx, Px menos A. Substituindo quem é VAx, fica PB sobre Lx, menos PXA, Px menos A. Colocando aqui o P sobre L aqui com o X em evidência, fica P sobre L, BL menos X menos PA, B menos L vai ser PA, X mais PA. Então, vai PA 1 menos X sobre L. Certo? Para ser compatível com o diagrama que vai ser mostrado aqui embaixo.
certo? Compatível com o diagrama que está mostrado aqui embaixo. Esse está valendo do lado direito, tá? Bom, agora, fazendo a mesma coisa, nós estamos repetindo aquilo que foi feito intuitivamente, onde nós tivemos que uma função constante era uma reta, e de uma reta dava uma parábola. Então, nós estamos fazendo agora por cálculos de equações, né? Descobrindo a forma das funções no braço. Já fizemos o delta, agora vamos fazer a constante. Então, na constante, nós temos, só para constar, somatória de fx igual a zero. Não tem nenhuma força fx, então não vamos fazer nada. Somatória de fy, você vai ter o VA, o menos P0 vezes L, que é a distribuição constante, é um valor constante P0 vezes o comprimento L, mais o VB. Então, P0 vezes L é igual, VA mais VB é P0 vezes L. Então, já sabemos que a soma tem que ser igual à carga. A soma das reações tem que ser igual à carga, óbvio. Terceira lei de Newton. Agora, equilíbrio do momento na direção Z, x igual a L. Isso aqui é só para determinar os valores absolutos. O primeiro passo é determinar os sem corte. Quando você faz sem corte só por equilíbrio, você determina os valores absolutos dos momentos e das forças, né? Das forças e dos momentos. Quando você faz corte, você você descobre a função. Então, agora, para descobrir os momentos absolutos. Mz igual a zero, quer dizer que a viga ela flexiona e a direção do momento está na direção Z, né, que ela está em xy, mas quando você faz a força na direção do braço, você gira o dedo da regra do polegar, ele vai aparecer na direção Z apontando para você. É zero. Então, na referência x igual a L, isto em VA vai estar a L daquele VA, então é menos VAL. A carga é P0L, o ponto de aplicação é L sobre 2, por isso que fica P0L vezes L sobre 2. E em x igual a L, a própria reação está em cima do ponto de aplicação. Então, é VB vezes zero. Então, fica menos VAL PLL sobre 2. Né? Aí você cancela os L's. Né? E você descobre que VA é PL de 0L sobre 2. Você pode fazer de outra maneira. Né? Colocando a referência agora em A, em vez de x igual a L. Também você faz e vai descobrir o VB. Então, conforme muda a referência, você pode descobrir quem é o VA ou o VB. Ou então, você vai lá, você descobriu quem que é o VA, você sabe que a soma VA mais VB é P0L, você volta, pega, achou o VA, substitui e encontra o VB. Então, tem duas maneiras de fazer. Ou você volta na equação que já foi determinada, substitui e descobre o outro, ou você muda a referência para descobrir a outra reação. Tranquilo, sem problema. Então, a viga vai quebrar aqui no meio e vamos agora calcular a distribuição da função v de x, porque a p de x é constante, a v de x é uma reta. Então, como vai ser a equação dessa reta? Então, fazendo um corte, vamos fazer um corte aqui. Então, vai ficar somatória de fx igual a zero, é VA menos P0x, porque a força está sendo aplicada desde o A até o x, mais o Vx, que é onde está a distribuição dela naquele ponto, igual a zero. Portanto, Vx é P0x menos VA. Você já sabe quem é VA, substitui. Então, fica Vx é Px menos L sobre 2. É uma função linear. Então, vocês viram que dá realmente uma função linear. Mudando a referência. Né? Agora, não. Nesse primeiro caso, não foi só mudando a referência, desculpa. Aqui foi só
fazendo corte, né, para descobrir o Vx. E aqui, para descobrir a equação do próprio momento, né? Certo? No primeiro caso, foi só para descobrir o Vx. No segundo caso, aqui, nós vamos descobrir a equação do próprio momento, e na referência x igual a zero. Então, VA vezes zero, P0x sobre x2, Vx vezes x, mais Mx igual a zero. P0x vezes x sobre 2, Mx vezes x, mais M igual a zero. Agora, você sabe que se já tem o Vx, está aqui em cima, ó. Já tem o Vx, então você já pode substituir ele aqui. Aí fica P0x ao quadrado sobre 2, menos Vx sobre x, substituindo o Vx, volta aqui, pega de volta, arruma os valores, então o M dá P0 sobre 2 menos x quadrado mais Lx. Você pode mudar a referência no centro, tá? Vamos mudar a referência para ver o que acontece. Aí, ó, menos VAx sobre 2, P0L, você está no centro, então é P0L vezes 0, Vx vezes x sobre 2 mais M, fica dessa forma aqui. Tá? E aí, encontra a mesma situação anterior. Tá? Diagramas agora. Então, supõe-se que você vai construir o diagrama a partir dos seus cálculos. Mas se você tem uma intuição, você já vai saber que uma constante vai dar uma reta vai dar uma parábola. Então, você pode usar as duas coisas. Você põe o carregamento constante, descobre que o seu carregamento tem menos PL sobre 2 do lado esquerdo e menos PL sobre 2 do lado direito, é uma reta, e a sua parábola aqui, ela morre em zero e em x igual a L, que é o momento fletor. Então, agora você está adaptando a situação junto a matemática com a sua intuição adquirida, que a regra é integrar, né, a função indo da carregamento para a força cortante e mais integrar mais uma vez indo da força cortante para o momento fletor. Então, esse carregamento localmente distribuído, ele é muito complicado matematicamente, mas ele só é dado aqui porque a gente usa ele em ensaios de engenharia de materiais. Mas ele é bem chatinho de ver, tá? Certo? Qualquer coisa que eu exigir dele, em termos de cálculo matemático, segue as mesmas regras dos outros. Mas as funções são mais chatas de integrar. Por exemplo, olha lá, VAx menos P0x, xb menos xa. Então, o que é xb menos xa? Xa é o ponto de aplicação aqui do começo, xb é o ponto final aqui da aplicação do carregamento localizado. Então, VA mais VB é P0xb menos xa, com referência em x igual a L, você soma MA mais MP mais MB igual a zero, MA é VAL, MP é P0xa menos B, MB é XA, XB menos XA sobre 2 mais XB, e MB é VB vezes zero, que é o ponto de referência em cima. Então não vai dar nada. Juntando todo mundo, o VA vai ficar P0L e XB ao quadrado sobre 2 mais XB vezes XB menos XA. Isso aqui é o valor absoluto, tá? Não fizemos corte. Aqui, MA mais MP mais MB igual a zero, determina VB, trocando a referência. A primeira situação foi em x igual a L, descobrimos o VA. Agora, em x igual a zero, descobrimos o VB. Certo? Agora, fazendo um corte. Vamos fazer um corte. Você vai fazer um corte. Você vai ter corte. Eu não sei se são, eu não me lembro agora, mas se são 2 ou 3 cortes, né? Fazendo um corte num ponto X, temos equilíbrio de forças. Então, essa parte aqui é bem chata matematicamente. Eu procuro não pedir coisas tão complicadas por causa da nossa limitação, porque eu não estou numa sala de aula, tá?
Então fica mais limitado tirar dúvidas, tirar as informações, os detalhes. Eu vou fazer aqui, porque nós estamos já perto de terminar a aula, para eu chegar na síntese da aula, tá? Então vou passar mais rápido, qualquer coisa vocês me perguntam depois, porque eu vou utilizar isso aqui somente para situações de experimento, né? Esse carregamento localizado. Então, o que é um carregamento localizado na prática? É um martelo batendo numa barra, onde o martelo tem uma seção reta de impacto. Ou então um carro, né, passando no meio de uma ponte. Esse carro ele vai produzir deformação localizada na ponte. Tá? É uma situação para nós entendermos, situação real. Então veja, gente, você sabe que tem que somar as forças e os momentos para descobrir em x igual a L e em x igual a zero. Tá? Aqui você está fazendo um corte, certo? Nesse corte você considera a função v de x que você quer determinar. Ela vai sair em função das outras forças. Né? Na referência x igual a zero, você vai determinar uma situação, que é o m de x, né? Que vai aparecer como uma parábola. Né? Por quê? Porque se o carregamento é constante num trecho, a força cortante ela é linear naquele trecho e parabólica vai ser, e o momento vetor vai ser parabólica naquele trecho. Então, sempre é parabólico no trecho. Né? Bem complicadas as equações. Tem até uma maneira mais simples de vocês fazer essas contas. Se você chamar de xb menos xa, para não ficar aparecendo tanto aqui, de um tamanho d. Sabe? Esse tamanho do carregamento aqui. Se você fizer isso, as contas ficam até mais enxutinhas. Bom? O interessante aqui não é a conta. O interessante aqui é a expressão final, que é essa daqui. Okay? Eu troco a referência de novo, né? E aí encontro os valores. Se o carregamento for triangular, se for triangular, né? Eu coloco o valor, a força está aplicada, né? Aqui, isso, o valor da força é P0L sobre 2, porque ele é metade, um triângulo ele é metade de um retângulo, tá? Cortado na diagonal, então é P0L sobre 2, tudo bem? Então, VA mais VB é P0L sobre 2. Colocando a referência em x igual a L, VA é L, P0L sobre 2 menos L vezes menos L sobre 3, porque eu estou vindo do L para trás. Então, fica menos 1/3. Se eu tivesse saindo do zero, ficaria 2/3. Tá? Então, VA é P0L sobre 6. Mudando a referência, VB é P0L sobre 3. Tá? Aí, faço aqui para descobrir, fazendo um corte aqui numa posição qualquer. Tá? Então, o VA é P0L vezes x, vezes 2x sobre 3. Por quê? Porque se eu fizer um corte em x, eu tenho um pequeno triângulo de tamanho x. E se eu tenho um pequeno triângulo de tamanho x, onde é que ele vai quebrar? Em 2/3 desse x. Por isso que eu estou colocando 2x sobre 3 aqui. Tá? Então, a equação multiplicada fica dessa forma, P0L 2x quadrado sobre 3, tal. Acerta os valores, o VA já foi achado, substitui e assim por diante. Vamos mudar a referência, mudando a referência. Agora, ó, quando eu mudo a referência, o meu torque agora está aplicado a 2/3, porque agora eu estou na posição x igual a 0. O valor da carga é P0 vezes x, porque eu estou em cima de um corte, é a distribuição vezes o comprimento. Em VA igual a 0 é 0, Vx vezes x, mx, assim por diante, vai lá, cancela os valores, acerta, aí você tem o valor do mx. Tá? Se o equilíbrio de momento na direção z, x igual a L,
Tá? X igual a L, estou fazendo aqui a 1/3, novamente. Menos VAL, P0, L vezes X, 1/3, L menos X, né, porque eu estou à esquerda. VXL menos X, MX, e aí, novamente, substituindo os valores, eu chego na função MX, que é uma função parabólica, né, quer ver, ó, substituindo aqui, você pode ir eliminando os termos, né, multiplicando tudo isso aqui, você vai ver que vai dar uma parábola no final das contas. Aliás, ao contrário, né? É o carregamento linear, a Vx é uma parábola, a Mx é uma cúbica, desculpa, é uma cúbica, eu esqueci de ver que eu estava no caso anterior, isso. Ó, o carregamento é linear, o Vx é uma parábola, e o Mx é uma cúbica, isso mesmo. Mx é uma cúbica. Aqui embaixo. Ok? Pronto, encerramos os principais casos. Então, linear, né? Parábola, cúbica. Juntando todo mundo para encerrar a aula, vamos fazer uma síntese de tudo. Como é que eu determino uma distribuição? Né? Ela é dada. A localização é x barra, que é o inverso da força integral de x, p de x dx. Tá? Então, é o ponto médio. Carregamento. P de x é df dx, como se fosse um sigma, né? Que é um df dA. Só que como a sua viga é linear, ela não tem espessura, ela só tem comprimento. Então, ela teria que ter um dx vezes a espessura, mas ela é uma linha. Então aqui não é uma tensão, é uma distribuição, é um carregamento. Força por área, aqui ficou força por comprimento, porque você está considerando a viga uma linha. Se eu tivesse uma viga em 3D, eu teria que fazer df, dx, né, dz, para ficar um df, dA, como se fosse uma tensão sigma. Então, a sua viga é só uma linha, então é dx. Então, aqui tem um papel de sigma, de tensão, força por área. A força integral da tensão, P de x dx. A reação integral da força. E o momento integral da integral da distribuição. Agora, vamos lá. Carregamento concentrado. Onde ela vai quebrar? No ponto x0. Integral de x, f de 0, delta de x. O que vai acontecer com isso aqui? O EF cancela com o EF. E a função delta filtra o ponto x para x0. Essa é a propriedade da função delta. Por isso que já descobre que ela vai quebrar em x0, no ponto de aplicação. A força F0, delta de x. A integral de delta de x é 1. Então, a força é F0, que é uma constante. Ótimo. Reação. Você vai ter uma VA FB F0B sobre L e uma VB F0A sobre L. O lado A é proporcional a B e o lado B é proporcional a A. Momento. É uma função linear, porque veio de uma constante com partes. Menos FB x sobre L, entre 0 e x0. E F0A x sobre L menos 1 entre x0 e L. Então, entre 0 e x0 e entre x0 e L. Então, está por pedaços. Se o carregamento é constante, onde ele vai quebrar? Fazendo essa integral, tá? A metade, certo? X p0 dx vai ficar x ao quadrado sobre 2, L ao quadrado sobre 2, o F é PL, cancela o P0 com P0, o L com L fica L sobre 2. Se o carregamento é constante, a função é Px igual a P0, que é constante. A força, integral de Px, que é integral de P0, que é a x mais B, né? Integral de 0 a L, a P0L. A reação, integral
né, da função que está lá em cima. Vx é menos ax menos b, e b é P0 L sobre 2. O momento fletor é uma parábola, que é P0 sobre 2 menos x quadrado mais Lx, com valor nulo em 0 e valor nulo em L. Veja que se eu colocar 0 ou L aqui, eu anulo a parábola nos dois pontos. Aí, o carregamento linearmente distribuído. Onde ele vai quebrar? Em 2/3 de L, porque eu faço essa integral, já foi feita lá para trás. Aqui é um quadro resumo da aula inteira, de todo o assunto, tá? Então, aqui, quebra em 2/3. A função é linear, então ela tem esse valor aqui, P0Lx. Né? A força é uma parábola, ax quadrado mais bx mais c, integrando isso aqui. Né? O valor total da força é P0L sobre 2, porque é metade de um triângulo. Aliás, é metade de um retângulo, então é um triângulo. Então, lá, se aqui é P0L, aqui é P0L sobre 2. Se aqui é P0L, é P0L sobre 2. O valor total da força, né? O valor total. A função da força é uma parábola, que está aqui embaixo. O Vx é uma parábola com ponto de inflexão exatamente no 2/3 aqui. Com esse valor aqui, ó. P0 2L, x ao quadrado, P0 sobre 12 e tal, P0L sobre 6. Momento fletor ou torque é uma cúbica. E só que eu não coloquei na tabela o valor dessa cúbica, que era só para copiar e colar, acho que não coube na tabela. É esse valor dessa cúbica que está bem aqui, ó. Tem que ser copiado para lá. 7.225, só isso. Então, qual que é o objetivo dessa disciplina agora? Porque nós vamos voltar em todas essas vigas novamente no segundo semestre. Então, nós estamos praticamente encerrando aqui a matéria teórica. Então, nós vamos fazer abordagens na próxima aula, que nós vamos aqui, dia 30, né, deixa eu calcular aqui, nós vamos ter mais uma aula dia 7 e possivelmente dia 14, tá? Então, eu vou fazer mais uma abordagem dessa situação aqui, explicando alguns detalhes que foram passados de forma mais rápida, no dia 7, né? E eu vejo qualquer outra situação até o dia 14 para deixar as listas, os formulários prontos e marcar a prova só sobre esse capítulo aqui. Tá bom? Na volta. Então, o que nós temos aqui? Pode falar. Dia 14 não é recesso? Já entra o recesso, mas eu não sei se eu posso dar aula no recesso, eu não posso, acho que não, né? Acho que não. Então só vai ter a próxima aula. Mas tá bom. É porque as atividades tinha que dar 17 horas, né? Então eu vou ter que colocar um questionário mais longo para dar mais tempo. Porque essa aqui só foi um capítulo, né? E esse capítulo ele foi dividido só em 2 aulas, né? E eu suprimi mais um capítulo, que eu já tinha adiantado ele, né? Mas tá bom. Não tem problema não. Agora é o seguinte, o que nós vamos fazer na prática? Gente, na prática vocês vão consultar tabelas. Só que vocês vão consultar tabelas conhecendo a intuição dos cálculos simples que já foram realizados. Quais são os cálculos simples que você tem que guardar obrigatoriamente a intuição deles? A função delta, que é o carregamento localizado, a função constante, que é o carregamento distribuído, a função linear, que é o carregamento triangular. Você tem que guardar esses 3. Aí você tem que saber que a reação de uma delta é uma constante e o momento fletor de uma delta, né, por ser a integral de uma constante, é uma reta. No caso do carregamento distribuído, a força cortante, né, que é a reação, ela é uma linear, né, e a integral da linear, que vai ser o momento fletor, é uma parábola.
E no triangular? Exatamente, você já parte de uma reta. Então, a força cortante ou a reação é uma parábola e o momento fretor uma cúbica. Você tem que guardar a intuição desses três, que é essa tabela que está aqui. Pronto, guardou essa tabela de forma intuitiva, você vai resolvendo os problemas, porque eles vão ser apresentados em formas de tabela. Certo? Então, aqui nós temos o carregamento uniforme, novamente, repetindo as mesmas situações. Tá? Aí tem aqui nessa tabela o valor do momento fletor máximo. O que é o valor do momento fletor máximo? É você pegar a posição L sobre 2, substituir na equação, e você vai ter aqui, ó, L sobre 2, substitui da PL sobre 8. Mas tem uma coisa aqui que é a linha de deformação que eu não dei, que só vai dar no próximo semestre. Tá? Essa tabela já está ali, entrando a linha elástica, que ela é Px sobre 24 EI, L cubo, tal. Isso aqui, essa informação do restante da tabela vai ser dada no próximo semestre. Nós vamos aprender a calcular essa linha elástica com o ponto máximo, que é substituindo o valor de quebra na linha elástica, encontra o valor máximo. Entendeu? Então, eu vou requisitar na prova problemas compostos de partes, onde você analisa as partes pelos casos particulares que você já identificou, consultando a tabela, né? E possivelmente fazendo um cálculo simples, né? Possivelmente um cálculo simples desse de função na unha aqui, só, para poder você não ficar perdido, né? Achando que tudo vai ser só tabela. Possivelmente um cálculo bem simples, né? Para você pegar essa metodologia de corte, possivelmente. E saber fazer os valores absolutos, fazendo a somatória das forças, somatória dos momentos para os valores absolutos, e fazendo os cortes para as funções. Lembre-se, os cortes é só para determinar o valor, a expressão matemática das funções. Então, basicamente, você tem que entender o problema por casos. E os casos básicos são esses que estão nessa tabela aqui. Bom, vamos lá. Se tiver algum erro de digitação, vocês me avisem, porque esse material está em editoração, então ainda tenho tempo de corrigir os erros. Eu só tenho que conhecer eles, porque eu estou anotando eles, mas tem hora que eu tenho que, se eu parar para anotar esses erros que eu estou encontrando aqui, eu interrompo a aula. Então eu toco a aula, depois eu assisto o vídeo e descubro os erros. Mas se você descobrir erro de sinal, erro de expoente, né, erro de falta de escrever, você me aponte aí para não ter problemas com essa edição. Tá? Bom, vamos lá. Aí veja só. Nós vamos ter debate, professor? Vamos, na volta. Beleza. Tá? Vamos deixar tudo para a volta, porque fica mais fácil, você dá mais tempo vocês se preparar. Eu estou com a minha irmã doente, lá eu tenho que ir na minha família prestar uma assistência, porque está todo mundo cooperando lá, eu tenho que ir lá e vou aproveitar minhas férias para ir lá. Tá? Eu faço um debate à prova. Pelo que eu tinha calculado, eu tenho pensando em fazer o debate dia 14, mas dia 14 não dá para fazer, e até lá eu só vou poder tirar dúvidas remanescentes dessas aulas que já foram, né? A próxima aula agora é só dia 7, então tudo bem. No dia 14 já está dispensado. Bom, então vamos lá, gente. Então aqui, ó, nós temos todos os casos que nós fizemos. Ele não coloca aqui o delta. Acho que coloca mais para frente nessa tabela. O delta, o triangular, tá aí. Certo? Aí, ó. Se o triangular ele está inclinado para a direita, né, é não simétrico. Mas se o triangular estiver no meio, ele é simétrico. Aí ele tem, ó, as suas funções simétricas. Tá? Agora, a localmente distribuída lá. Olha como é que fica. Certo? Aí, aqui ele tem um concentrado, sim, tá aqui. Está concentrado aqui no centro, também está aqui o resultado. Então, isso aqui está o resumo de todos. Concentrado em um ponto, né? Um é no centro e outro é um ponto à esquerda. Tá?
eu ver o que mais. Terminou? Ah, não. Ainda tem mais. Aí, se for 2 carregamentos, que é 2 concentrações, olha como é que fica. Tudo isso pode ser calculado, só que não interessa para nós ficarmos calculando caso a caso, porque basta calcular 1 ou 2 casos, como nós vimos aí, para entender como é que é feito o cálculo. Né? Porque esse cálculo ou você pega um programa de computador, ou você pega uma tabela, né? Ou você é um engenheiro civil que vai precisar disso de alguma situação, então você mesmo faz o cálculo. Né? Então, para nós engenheiros de materiais, basta conhecer sem preocupar muito com essa situação. Aí, então, olha, um valor de cargas não simétricas biconcentradas. Então, elas não estão exatamente aplicadas ao centro. Está um pouquinho diferente com um A e o B. Nessa posição aqui, ela está AA, né? AA, esquerda, e a direita aqui está AB. Então, acontece essa diferença aí. Agora, se tiver engastada, olha lá, carregamento distribuído, já dá uma linear, a quebra vai ser bem no engaste. A alavanca engastada com carga no centro. Além de engastada, ainda está com carga no centro, né? Como se fosse uma concentrada. Olha lá como é que fica. Certo? Então, ela vai quebrar mais possivelmente no engaste, mas ela também pode quebrar aqui, ó, nesse ponto aqui. Dependendo da pancada mesmo, você... Se for ensaio dinâmico, é capaz dela quebrar bem aqui. No ponto de aplicação da carga. Alavanca engastada, carga concentrada. Aí, olha aqui. Além de engastada, está concentrada. Viga fixa em ambas as extremidades, carga uniforme. Ó, agora está engastada dos 2 lados e a carga é uniforme. Esse aqui é um problema hiperestático, tá? Você tem que dividir ele em 2 problemas para poder resolver. É como se fosse 2 vigas. Você corta ela no meio, ela é simétrica e você resolve uma viga engastada para um lado, com carregamento constante para o outro, uma viga engastada para o outro lado, carregamento constante. Depois junta as soluções. Terminou? Não, ainda tem. Opa. Engastada com concentração no centro. Também um problema hiperestático. Alavanca engastada, carga triangular simétrica. Ó, são complicações de engastamento e carregamento. Engastamento, apoios e carregamentos, né? Viga engastada, carga uniforme. Normalmente, isso aqui, por exemplo, são aplicados para marquise, né? Marquise é sempre uma viga engastada. Né? Se vai ter um carregamento constante, você já sabe calcular. Porque isso aqui são perfis lineares, né? Na engenharia, você vai usar superfície, né? Aí já dá uma boa ideia. Viga em alavanca, carga pontual. Pontual na extremidade livre. Força concentrada em momentos na extremidade. Aqui já tem um momento fletor na extremidade, olha lá. Agora foi. Tá bom? Então, essas tabelas, elas procuram colocar o maior número possível de situações onde vai alternando, né? Gastamento, concentração de carga, carga distribuída e assim por diante. Então, nós temos aí exemplos de aplicações de carga concentrada distribuída, localmente distribuída, né? E assim por diante. Há problemas, né, como esse aqui, por exemplo. Forças verticais aplicadas. F1, F2, F3, F4. Momento. E assim por diante. Aqui está a referência. Então, praticamente hoje, a gente encerra o capítulo, mas eu vou trazer detalhes, assim, tirando dúvidas e voltando em pontos que ficaram um pouco foram muito rápidos, né? Porque ali também eu tenho que detectar situações onde eu tenho que ver se os valores encontrados em cada uma das tabelas estão batendo com os valores encontrados no texto, né?
E pode ter tido um erro de digitação, uma falta de sinal, alguma coisa aqui. Então, basicamente, o resumo da matéria é esta tabela aqui, e os exemplos são as tabelas posteriores. Então, a aula aqui terminou, 16h50. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu continuo a gravação aqui para tirar as dúvidas. Quiser fazer alguma pergunta, senão eu vou encerrar a gravação e vocês estão dispensados. Bom, esse assunto ele vai voltar, ele está entrando numa situação, vamos dizer assim, um pouco mais pesadinha do que já tinha sido antes, tá? Aí quando ele entrar novamente no segundo semestre, a gente vai usar todo esse resultado, a gente já não calcula mais, é a mesma coisa de momento de inércia. No momento de inércia a gente calculou, aí nunca mais vai calcular, vai só usar como tabela. Esse daqui calculou, no segundo semestre não vai mais calcular, já vai usar como tabela, entendeu? Porque aquilo que você já vai dominando, você já transforma em tabela e vai usando o conteúdo. Mas, ó, olha que a tabelinha está mostrando, ó, derivada na direção para cima e integral na direção para baixo. Não pode esquecer isso. Ah, ó, derivada, a setinha está para cima, a integral, a setinha está para baixo. Alguma pergunta? Porque isso aí, olha, a única forma de você guardar essas equações agora é você refazer com o seu caderninho. Pega o caderninho, imagina a viga, vai cortando, vai somando as forças, vai aplicando a força, vai montando as equações, cancelando os termos e conferindo com a apostila, né? E vendo se você chega, é como se fosse exercício resolvido, repetindo os cálculos, como se fosse exercício resolvido para você entender, se você ficar em dúvida. Porque não tem como você entender, eu fico repetindo, mas se você não puser a mão na massa e fazer qualquer continha, fica muito complicado entender. Tá bom? Perguntas? Se ninguém tiver pergunta, estão dispensados. Eu vou encerrar aqui a gravação.